A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de quarta-feira. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar, o seu trabalho. Olha, pessoal, é uma honra chegar até você mais uma vez, tá? Hoje que é uma data tão especial, né, minha gente? Hoje é dia 24 de dezembro de 2025. Hoje é véspera de Natal e praticamente Natal, porque as pessoas comemoram hoje, né? As famílias vão se reunir mais tarde. Quem troca presente, pessoal, de amigo secreto, vai fazer isso hoje. As confraternizações é tudo hoje. Mas o que é comemorado hoje de fato? O nascimento de Cristo, o que isso aí significa? Eu quero falar sobre isso com você aqui hoje, então você não pode perder, tá? Esteja você aqui em Fazenda Nova, em Fazenda Velha, em Itaúna, não importa onde você esteja. Desde já eu quero desejar a todos, querido, um Feliz Natal. Claro, a gente não sabe ao certo, irmão, o dia que Jesus nasceu. Com certeza não foi, irmão, no mês de dezembro não, tá? Possivelmente Jesus nasceu, querido, entre o mês de março, abril, mais ou menos. Não foi, minha gente, no mês de dezembro. Com certeza não foi. O mês de dezembro é porque é final de ano, aí beneficia comércio e tanta coisa mais e tal. Mas, de certa forma, o nascimento de Cristo é algo muito importante para todos nós. Foi algo sagrado, irmão, na história da humanidade. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre essa data que é tão importante. Seja você evangélico, católico, cristão, ateu ou budista, não importa. Aumente mais aí seu rádio para você ouvir a palavra de Deus. Lembrando, querido, que esse programa que você ouve, ó, ele é curto, 20, 25 minutinhos apenas de programa. No instante termina. Eu tenho certeza que vai abençoar você, sua família. Tudo que você vai ouvir aqui, se você guardar no seu coração, você será muito, mas muito feliz. Então, ó, aumente mais aí seu rádio. Deixa ninguém tirar a sua atenção não, tá? Pega aí uma garrafinha d'água também na geladeira. Já nós vamos tomar, querido, água consagrada com a nossa família, vai nos fazer muito bem. Pega aí a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí também, para ler junto comigo a palavra de Deus. Não tenha vergonha de quem está aí com você agora, você que está em mercado, em loja, padaria, casa de peça, você que é mecânico, borracheiro, não importa. Não tenha vergonha de ouvir a palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá, tá preparado mesmo? Então fique atento, fique ligado, fique esperto, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu tô com minha Bíblia aberta aqui, no Evangelho de João, no capítulo 12, lá no versículo 44, onde a Bíblia diz assim, João 12, 44, diz assim: E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, não crê só em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Glória a Deus. Pessoal, veja, se hoje eu gostaria de falar sobre essa data que é tão importante, né? O nascimento de Cristo. Então, assim, esse versículo que eu usei como base pode até não ter nada a ver, aparentemente, até porque a gente poderia falar, minha gente, da visita dos magos que foram visitar o Senhor Jesus Cristo, né? Poderia falar também dos pastores que anunciaram o nascimento de Cristo, nasceu em Belém, o Filho de Deus, o Filho de Davi e tal. Mas entenda uma coisa, o Senhor Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para quê? Qual foi o intuito de Jesus vir a esse mundo? Pessoal, a Bíblia fala, minha gente, que quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, diz a palavra de Deus, irmão, que toda a raça humana foi condenada ao fogo eterno. Nós fomos destituídos da glória de Deus. O ser humano, ele perdeu, querido, a sua glória diante do Senhor. O ser humano foi expulso do Jardim do Éden. Lá, pessoal, não havia fome, não havia doença, não havia morte, ninguém envelhecia, ninguém ficava velho. Enfim, era o paraíso, porque o Senhor estava ali. O Senhor todo santo dia ia passear com Adão naquele jardim, tinha tudo.
Mas quando o ser humano desobedeceu o Senhor, comendo, pessoal, do fruto proibido, tudo mudou. O pecado entrou no mundo, o ser humano foi expulso do jardim do Éden e a raça humana, ela foi destituída, querido, da glória de Deus. Ela foi condenada ao fogo eterno. Tanto é que, eu não quero deixar você com medo não, mas olha, para o ser humano, pessoal, ir para o inferno, ele não precisa fazer nada. É só nascer, viver e morrer. O inferno, para ele, irmão, está aberto, o caminho está largo. O caminho do inferno é assim. A gente carrega dentro de nós o pecado de Adão e Eva, desde o nascimento. Mas aí o Senhor Jesus Cristo, ele veio, se entregou por nós na cruz do Calvário, pagou os nossos pecados na cruz e ele mesmo vai dizer assim, eu vim a esse mundo como luz do mundo. Aquele que crê em mim, ele não vai permanecer nas trevas. Ele não vai viver naquelas trevas que Adão e Eva condenaram a raça humana ao pecado. Inclusive, pessoal, todos os textos da Bíblia que falam do nascimento de Cristo, Isaías 9, né? O povo que vivia nas trevas viu grande luz, porque um filho nos nasceu, um menino se nos deu, um menino nasceu, um filho se nos deu, né? Aí a Bíblia diz, o governo do mundo está nos seus ombros, e ele será chamado Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ali está se referindo o Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala também, pessoal, em Isaías 53, ele carregou as nossas enfermidades, as nossas iniquidades e tal, também está se referindo sobre o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a gente precisa, querido, de um Salvador. Você pode ser uma pessoa do coração bom, você pode doar cesta básica por necessitado, você pode, querido, fazer o bem aos animais, fazer o bem à natureza e mesmo assim morrer para o inferno. Porque o ser humano, ele carrega esse pecado desde Adão e Eva. Eu sei que é difícil da gente entender isso, não é verdade, né? Mas é a realidade das coisas. Tem muitas pessoas que nesses momentos, nessas datas, né? Às vezes tem ali o presépio, as pessoas vê ali o menino Jesus deitado na manjedoura, a Virgem Maria também, e José, e os animais, os pastores. É tão bonito a gente ver essas coisas. Mas você precisa entender, querido, quando vê aquilo ali, que ali está mostrando o nascimento do seu Salvador, querido. O nascimento daquele que veio para nos livrar de quê? Do fogo eterno. O nascimento do nosso Senhor. O nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, o nascimento de Cristo, ele é importante. É uma data, querido, da gente celebrar, da gente comemorar. Eu repito o que eu falei neste instante. A gente não sabe, pessoal, qual foi o dia exato que Jesus nasceu. Com certeza não foi em dezembro, foi mais ou menos no mês de abril, mês de maio, por aí assim foi o nascimento de Cristo. Menos no mês de dezembro. Mas independente da data, do dia que ele nasceu, o fato é, querido, que o nascimento de Cristo ele é muito importante. Foi o nascimento de quem? Do nosso Salvador. O nascimento daquele que pagou os nossos pecados na cruz. Então, essa data de hoje e amanhã também, né? Não é uma data de você apenas se reunir com sua família e comemorar, ver as luzes de Natal acesa e essas coisas todas, não. É você fazer festa porque o Senhor Jesus Cristo veio se entregar por mim e por você na cruz do Calvário. Eu lhe pergunto, a gente tem algum merecimento, querido, para merecer o sacrifício de Cristo na cruz? Eu não mereço. Eu não tenho merecimento nenhum. Eu me sinto até constrangido em falar acerca disso, porque qual é o merecimento que a gente tem diante do Senhor? Nada. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As coisas com Deus é muito simples. Deus não vai parar, irmão, para te explicar nada, tirar suas dúvidas, não sei o que, não. As coisas de Deus é o seguinte, Jesus veio, se entregou por nós, para que nós não fôssemos condenados ao fogo eterno. É simples assim. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai andar na luz. Se você rejeita Ele, querido, você vai viver nas trevas e depois da morte vai viver longe de Deus, no fogo eterno. Aonde o fogo nunca se apaga e aonde o bicho nunca morre, aonde há choro e ranger de dentro. E por incrível que pareça, eu não quero deixar você com medo, assustado, nervoso, nem quero que você desligue o rádio não, tá? Mas preste atenção. Você sabia que nesse exato momento tem muita gente lá no inferno sofrendo que você conheceu, pessoal? Gente que brincou com você quando era pequeno, pessoas que cresceram com você, amigos, amigas, pessoas que você se relacionou e até mesmo familiares seus, que estão sofrendo no lago de fogo e enxofre amargamente. Eu não estou querendo deixar você com medo, mas, o pastor falou isso, pronto, já vou desligar o rádio. Não, você precisa tomar cuidado para você não ir para lá também.
Você se lembra do rico, pessoal, de Lucas 16, morreu, foi para o inferno, e ele pediu: Senhor, me manda voltar lá, Senhor, para avisar meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, deixa eu ir para lá para avisar eles, para eles não virem para cá, para esse lugar de tormento. Eles não acreditam que esse lugar existe não, mas eu tenho que ir lá avisar. Se eu avisar, eles vão crer. O Senhor: não, quem está aí não pode sair não, viu? Quem está aí não pode sair daí não, deixa lá. Lá tem os pastores, lá tem os profetas, lá tem os pregadores da palavra de Deus. Então, pessoal, as coisas com Deus, minha gente, é séria. O Senhor Jesus Cristo foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na humanidade. O nascimento de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi a coisa mais linda, mais bela. O Senhor Jesus Cristo, ele foi o quê? O amor vivo, irmão, que andou aqui entre nós. E o que foi que o ser humano fez? Cuspiu nele, rejeitou ele, abandonou ele, crucificou na cruz do Calvário. Jesus foi traído. Olha só como o ser humano é mau. E mesmo assim o Senhor Jesus pediu: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Minha gente, não conheça apenas a história não, querido. Tenha um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o meu Salvador, o seu Salvador. Quem somos nós, meu Deus, nesse mundo, querido? Quem é eu e você, minha gente, diante do universo tão grande, né? Assim, né? Nós não somos nada. Nós somos mais uma pulgazinha, ó, de tantas outras que já existiram. O ser humano é barro, o ser humano é pó, a gente passa, a gente desaparece. A vida é assim, querido. A gente precisa de um Salvador. Ninguém vai viver para sempre. Ninguém, querido, vai ter uma vida eterna aqui na terra. A gente briga por tanta coisa, pessoal, né? Mas a gente morre, não pode levar nada, tudo fica. Então, feliz é aquela pessoa que se entrega a Cristo. Lembre, o Senhor Jesus Cristo, ele veio, se entregou por nós na cruz. Para quê, pastor? Para nos salvar. Jesus, ele é o nosso Salvador. Ou você gostando ou não, ou você querendo ou não, ele é o nosso Salvador, pessoal. E a Bíblia diz que ele não salva todos, porque nem todo mundo acredita nele, nem todo mundo quer ele, nem todo mundo gosta de ouvir a palavra dele. Pronto, uma mensagem que nem essa mesmo, sobre o nascimento de Cristo, sobre o inferno, sobre... Muita gente não gosta, fica com raiva, chama nome, despreza, desliga e tal. As pessoas só querem de Deus, pessoal, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém, entende? É só aquilo que a pessoa quer, que a pessoa procura em Deus. E não é assim. O maior presente que o Senhor Deus poderia dar para nós foi o quê? O seu único filho, irmão, que ele enviou a se entregar por nós na cruz do Calvário. Esse programa está no ar por quê? Porque você precisa conhecer, querido, a mensagem da cruz. A mensagem do Filho de Deus que veio se entregar por nós naquela cruz do Calvário. Você precisa conhecer. Ah, pastor, mas eu já conheci. Conheceu mesmo, bem verdade. Mas o inimigo das nossas almas cegou o seu entendimento. Talvez uma palavra que nem essa você ouve e você já fica questionando dentro de você, duvidando, desacreditando, porque o mal, ele tenta fazer isso com o ser humano, irmão. O mal tenta cegar o quê? O entendimento. Assim como o demônio fez na vida de quem, pessoal? Ó, lá na vida, querido, de Adão e Eva, no jardim do Éden, não foi? O demônio cegou o entendimento deles praticamente, que depois de Deus falar tantas vezes, eles fizeram justamente o que Deus disse: não faça. E hoje em dia é a mesma coisinha, irmão. O ser humano, ele vive fazendo aquilo que desagrada a Deus. O ser humano, ele vive desobedecendo o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, hoje e amanhã, né? Muitas igrejas estarão abertas. A nossa igreja vai estar aberta e outras igrejas também. Mas você acha que as pessoas pensam: não, peraí, então, já que é o Natal, o nascimento de Cristo, quando tem um nascimento de alguém, não tem uma festa de aniversário? Então pronto, vamos comemorar o aniversário de quem hoje? De Jesus, né? Assim, né? Mas as pessoas não pensam em Jesus, irmão, quando chega essa data. Pensa em dar presente, pensa em Papai Noel, pensa em viajar, pensa em encher o bucho. Uma coisa que Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. O ser humano faz tudo hoje, menos se alimentar da palavra de Deus. Hoje e amanhã, pessoal, é o dia que as pessoas mais se alimentam daquilo que não é a palavra de Deus. E assim o ser humano vai vivendo, se afastando do Criador, né? Assim, né? Vivendo uma vida fútil, uma vida desprezível, uma vida miserável, uma vida infeliz, como se um dia nunca fosse morrer, como se a vida fosse eterna, como se nunca fosse prestar conta com Deus, irmão, das suas obras. E lá no juízo final, Deus vai dizer: ali, ó, meu filho amado que você rejeitou. A palavra do meu filho amado que você rejeitou. O sacrifício do meu filho amado, o sangue que ele derramou por você na cruz e você desprezou. As oportunidades que o meu filho lhe deu e você jogou tudo fora. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado por demônio e seus anjos. Então, pessoal,
A gente precisa tomar muito cuidado, querido, com a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus é o quê? A salvação da nossa alma, pessoal. A salvação da nossa alma é tudo. A salvação da nossa alma vale mais do que qualquer outra coisa que você possa sonhar, possa ver, possa imaginar. Na vida, a única coisa que interessa é isso. O resto é lixo, irmão. O resto, querido, é tudo monturo, poeira, coisa que o tempo passa. O nosso corpo, meu Deus, esse corpo aqui, ó, ele vai envelhecer, fica tudo enrugado e depois a gente volta pro pó de novo. Nós não somos nada. Eu não lhe conheço, não sei quem você é, eu não sei o que você está fazendo agora, mas olha, aceite Jesus na sua vida, querido. Aceite o sacrifício de Cristo por você na cruz, aceite. Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó, versículo 46, João 12, 46. Eu vim a esse mundo como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha que coisa interessante. Quem é as únicas pessoas no mundo, irmão, que não permanece nas trevas? É aquele que crê em Jesus. Quem não crê no Senhor Jesus Cristo está em treva. A pessoa pode achar que não, mas está nas trevas, irmão. As trevas cegaram, querido, a vida daquela pessoa. Por quê? A pessoa está longe de Jesus. Longe de Jesus, você vai enxergar o quê, meu Deus do céu? Como é que vai ser a sua vida longe do Senhor Jesus Cristo? Você sabe qual é o pior cego que existe, irmão? É aquele, pessoal, que acha que enxerga. Aquele que acha que enxerga é o pior cego que tem. É o pior de todos. E quando se trata da nossa vida com Deus, é do mesmo jeito. Me perdoe falar isso, tá? Mas, Maria não se entregou por você na cruz. Pastor Marco também não. Placa de igreja também não é verdade, né? O que mais? Os santos que está escrito na Bíblia, né? Os profetas, os discípulos também não se entregaram por você na cruz. Sua família, muito menos. Quem foi que entregou por nós na cruz? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador de Deus com os homens. O único que pode levar uma pessoa até Deus, irmão, o Senhor Jesus Cristo. Há um tempo desse, né? A Igreja Católica, pessoal, o Papa Leão XIV, ele falou que só Jesus é quem salva. O que os evangélicos vêm falando há tantos anos. Os protestantes vêm falando isso há tantos anos, querido. Só Jesus é quem salva. Maria não salva, João não salva, Sebastião não salva. Então, assim, a gente precisa entender, querido, que o ser humano é mau. O ser humano é perverso. E o ser humano, ele está destinado às profundezas do inferno. Ninguém é bom, ninguém presta. A gente não vale nada, humanamente falando, e diante de Deus também, né? Por mais que você diga que tem um coração bom, nunca matou ninguém, nunca não sei o quê, a gente já nasce com pecado, irmão. Salmo 51:5, a Bíblia diz: na iniquidade eu nasci e em pecado minha mãe me concebeu. Nós somos pecadores desde o ventre materno, querido. Desde o nascimento, irmão, nós somos pecador. E o que é que a gente precisa? Precisa de um Salvador. Esse Salvador já veio, foi quem? O nosso Senhor Jesus Cristo, que até hoje as pessoas rejeitam, as pessoas desprezam, as pessoas não querem ouvir acerca dele. E é por isso que a cada dia, pessoal, milhares e milhares de pessoas são lançadas aonde? No fogo eterno. Você consegue imaginar? Para mim finalizar aqui, não é para deixar você com medo não, mas imagina quando uma pessoa morre, minha gente, e ali desperta no fogo eterno, sofrendo, aquele lugar que as pessoas sempre falavam, os pastores, os servos de Deus, a Bíblia, e a pessoa viveu como? Como se aquele lugar não existisse. Você consegue imaginar, querido, quando aquilo ali acontece? Você imagina o pavor que a pessoa tem daquilo ali? Porque, vê, se o ser humano tem medo de morrer, né, irmão? E quando ele tá lá, pessoal, no fogo eterno, sabendo que nunca mais vai sair de lá, a pior cadeia, a pior dor, o pior sofrimento que se possa imaginar. O negócio é difícil, então coloque sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. Ele veio, se entregou por mim e por você na cruz. O caminho, pessoal, está aberto. A gente só tem que aceitar Ele na nossa vida, caminhar com Ele e fazer a vontade dEle. Se você quiser, legal, beleza. Caso você não queira, é você e Deus. Um dia, pessoal, no juízo final, a gente vai se arrepender amargamente por ter rejeitado o Filho de Deus na nossa vida. Eu entendo que esse tipo de pregação, que nem eu falei nesse instante, é palavra forte, palavra difícil. Tem gente que fica com medo, não quer ouvir, discorda e tudo e tal. Não importa o que você acha. A palavra de Deus foi pregada para você, querido, com simplicidade, com fidelidade, com dedicação. Guarde no seu coração que eu vou guardar no meu, irmão. E nós seremos muito felizes e um dia nós vamos morar com o Senhor na glória. Amém? Vamos orar? Você pode orar junto comigo aí? Vamos falar com Deus então. É momento de falar com Deus.
Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nesse comecinho de tarde, meu Senhor, de quarta-feira, dia 24 de dezembro, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada, foi explicada e o Senhor falou ao coração de cada ser humano, meu Pai, que se encontra, Senhor, do outro lado desse rádio. Seja evangélico ou católico, ou então uma pessoa, Senhor, sem religião nenhuma, seja onde essa pessoa mora, Senhor, não importa onde esteja também não, seja rico ou pobre, autoridade ou anônimo, não importa, Senhor Jesus, o Senhor falou conosco. Às vezes a gente corre tanto, meu Pai, e a gente se esquece do principal, Senhor, que é a salvação da nossa alma. Por exemplo, Pai, em uma data que nem essa, Senhor, dia 24, dia 25, as pessoas se reúnem para tanta coisa, meu Jesus, menos para comemorar o nascimento de Cristo, menos para render glória, Senhor, àquele que veio a esse mundo perdido, esteve entre nós, meu Pai, o ser humano mau, aquele que veio até nós, Senhor, com amor, para se entregar por nós, Senhor, naquela cruz do Calvário, teve uma vida pobre, simples, humilde, sofreu, Senhor, mas pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Meu Jesus, o que a gente pode fazer hoje e amanhã, Senhor, que vai ter futuro na vida da gente, se não, meu Pai, se agarrar com o Senhor, ir para a tua casa, assistir um culto de ação de graça, ouvir a palavra do Senhor, agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo por Ele ter vindo, Senhor, esse mundo perverso para se entregar por nós na cruz. Pai, o que a gente pode fazer mais se não isso, Senhor? Esse é o nosso dever, é a nossa obrigação, o que nós devemos fazer diante do Senhor, e isso nós precisamos fazer, Senhor, pelo nosso próprio bem. Pai, tem misericórdia de cada um, meu Jesus. Abençoa nosso povo, meu Jesus, de Fazenda Nova, Senhor, de Fazenda Velha e toda a região. Tenha misericórdia de cada um de nós, meu Jesus, que nós venhamos viver para a tua honra, para a tua glória, todos os dias da nossa vida. Essa pessoa que hoje, meu Pai, vai visitar alguma igreja aqui mesmo, Senhor, em Fazenda Nova ou Fazenda Velha, vai assistir um culto de ação de graça, meu Deus, abençoa a vida dela e abençoa a vida dele, meu Jesus. Mas olha, essa pessoa, meu Pai, que vai só se reunir, Senhor, com a família que tem, aproveitar a família, como se Deus não existisse. Pai, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele também, meu Jesus. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de todos nós, meu Jesus. Consagra, Senhor, o copo com água, a garrafinha d'água que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água que receba o milagre, receba cura, receba vida, que sejam todos tocados, abençoados e transformados, e que essa tarde que está iniciando seja uma bênção para todos nós. Assim oro, em nome do Senhor Jesus. E você diga amém, diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês, tá? Guarde no seu coração essa mensagem de fé. Se de fato a senhora e o Senhor acreditam que é tudo verdade mesmo. E olha, se alguém convidou você, pessoal, para ir para a igreja hoje ou amanhã, vá, minha gente, vá. Ah, mas eu vou ficar com minha família que se reúne. Mas na hora que tu tá doente, cadê tua família? Na hora que tu precisa, onde é que tua família tá? Como é que fica? Por exemplo, hoje, quarta-feira, nós vamos realizar na nossa igreja lá do Brejo o culto de Natal, irmão. É onde nós vamos estar realizando um culto, querido, de agradecimento ao Senhor pelo ano. Vamos juntar os irmãos das duas igrejas, tanto da igreja de Brejo, como também lá da igreja de Jataúba. Vai vir uns Toyota cheios de gente, pessoal, lá de Jataúba, para a nossa igreja de Brejo. Vai ter um jantar depois do culto, vai ser uma benção. Caso você quiser vir, venha. Chama aí alguém para vir com você também. Você que tem carro, tem moto, venha. A Igreja Nacional Santuário de Deus lá no Brejo está localizada na rua José Ferreira de Lima, mais conhecida como Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação, tá certo? Será um prazer receber você, e de lá a senhora e o Senhor não vai sair de mãos vazias não, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês, querido, uma maravilhosa tarde de quarta-feira, um Feliz Natal a todos, viu? Papai do céu nos cubra com suas bênçãos, nos livre do mal, nos abençoe, que cada dia nós venhamos ser gratos ao Senhor por todas as bênçãos que nas nossas vidas Ele tem derramado. E lembre-se, por mais que você viva, querido, fazendo bem aos outros, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é quem salva, viu? Só Jesus é quem salva. Nessa data, 24, 25, as pessoas comemoram o quê? O nascimento de Cristo. Então a festa tem que ser para Jesus, irmão. Não pode ser para você, para sua família, nem para os outros não, tá? Tem que ser para o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então eu vou embora, tá? Que Deus abençoe a todos. Amanhã é quinta-feira, se Deus quiser e nós estivermos vivos, estaremos aqui novamente firme e forte com a palavra poderosa que vai mudar nossas vidas. Então fique em paz, que eu vou em paz, e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total.
Você ouviu o programa Momento de Fé com o Pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa.